existe a necessidade de se utilizar esse adoçante artificial na sua alimentação? Nós utilizamos, eles foram criados e desenvolvidos, esses adoçantes, principalmente pensando na população diabética, que é necessário que se utilize algum substituto do açúcar em indivíduos que não conseguem excluir o açúcar totalmente da alimentação. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre esse tema que voltou a aparecer agora nas mídias, que é o aspartame tem um potencial de causar um câncer? Para falar sobre isso, eu convidei aqui a nutricionista Kelly Ferreira dos Santos. Muito obrigado, doutora Kelly. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá, Kelly. A Organização Mundial de Saúde classificou o aspartame novamente como um provável causador de câncer, né? E afirmou que o consumo da substância é seguro, desde que respeite algum limite diário. Por que o aspartame tem essa característica de ser potencialmente cancerígeno? Nessas últimas semanas, né, a Organização Mundial de Saúde, ela novamente fez uma orientação aí sobre esse potencial cancerígeno do aspartame. Só para a gente saber um pouquinho, o aspartame ele é um adoçante dentro de uma classe que tem diversos tipos de outros adoçantes também, que são artificiais, mas o aspartame, especificamente, ele é um adoçante que é usado desde a década de 80 aí principalmente para uso em dietas para perda de peso, né, para diabéticos também, né, que necessitam dessa restrição do uso de açúcar na alimentação. E nesses últimos anos ocorreu aí algumas pesquisas, né, de diversos pesquisadores ao longo do mundo, e houve uma junção desses estudos nesse último ano que mostrou aí essa evidência do risco do desenvolvimento do câncer, principalmente câncer de fígado, né, com o uso prolongado e principalmente se utilizado acima dos limites considerados como seguros. E quais seriam esses limites considerados seguros quando a gente pensa aqui em consumo de alimentos e bebidas, então, né? Isso. Na verdade, quando se fala de limite, né, porque toda substância, por exemplo, adoçantes, outros aditivos que se usa aí na indústria de alimentos para melhorar sabor, para realçar sabor, para adicionar aroma, né, gosto em alimentos, eles possuem limites máximos de utilização, de consumo pela população, né? Eles utilizam geralmente estabelecer mais ou menos uma população média de 70 quilos para que você tenha uma média de consumo diária que a gente considera como seguro para um indivíduo adulto saudável, né? Então, no caso do aspartame, ele tem como limite máximo aí de consumo no dia cerca de 400 miligramas, 400 miligramas por quilo de peso, né? Então, o que significa isso quando a gente fala desse limite máximo, né? Então, se a gente for considerar, por exemplo, um indivíduo adulto de 70 quilos, 40 miligramas por quilo, né? Seria o equivalente ao quê? A mais ou menos que ele consuma cerca de 7 a 14 latas de refrigerante diet por dia que contenham aspartame. Então, seriam quantidades muito elevadas. Para um indivíduo, né, que tem uma alimentação saudável e utiliza, por exemplo, o aspartame como um adoçante durante aí, ao longo do seu dia, a gente dificilmente conseguiria ultrapassar essa quantidade máxima estabelecida como segura, que a Organização Mundial de Saúde considera como adequada. Então, além dos refrigerantes, que esse exemplo que você citou e que é bem lembrado quando a gente usa o aspartame, existem outros alimentos ou bebidas que têm o aspartame contido nele que as pessoas, às vezes, até nem sabem que lá estão contido o aspartame? Sim. Os produtos declarados como diet, né, que a gente, quando fala do diet, que ele é um pouquinho diferente do light, né, são alimentos que eles possuem geralmente redução ou exclusão, né, principalmente exclusão de alguma substância lá do alimento. Então, geralmente, o que se faz? Se substitui o açúcar pelo aspartame, então são alimentos que são voltados para a população
ou população diabética, né, ou indivíduos que utilizam esses alimentos diet para perda de peso, principalmente, né, o que a gente tem de alimentos que a indústria utiliza a adição de aspartame? Os refrigerantes diet, que é o que eu já havia citado, os sucos diet também, e alguns alimentos, por exemplo, como barras de cereais, aqueles famosos chicletes têm a alegação de não causar cáries, que eles são bem conhecidos, eles também possuem aspartame na sua composição. Então, geralmente são alimentos diet, a gente tem que ficar sempre de olho na listagem de ingredientes, né? Quando a gente pega um rótulo de alimento, nos ingredientes, se o alimento ele possui aspartame, ele vai estar listado nessa lista de ingredientes. Legal. E aí, e por que você explicou que o consumo excessivo, né, de aspartame pode levar ao câncer, como a OMS salientou. Mas por que o aspartame causa potencialmente o câncer? Sim, o aspartame, quando ele é digerido, né, e metabolizado pelo nosso organismo, ele dá origem a algumas substâncias que elas passam pelo nosso fígado para que elas sejam metabolizadas, né? E aquilo que não vai ser utilizado no organismo, ele vai ser expelido pelo nosso organismo. Porém, o que a gente precisa sempre levar em consideração? Se esse indivíduo ele possui, por exemplo, uma predisposição ali, um histórico familiar de câncer, né? Principalmente quando a gente fala do câncer de fígado, né? Porque por mais que existam esses estudos e toda essa declaração da Organização Mundial de Saúde em relação a esses limites máximos, a maior parte dos estudos, eles estão relacionados a testes que foram realizados em animais e não em humanos. Então, nós sabemos a curto e médio prazo quais são os efeitos, mas o que ainda está em discussão é em relação a esse consumo a longo prazo, mesmo que nessas quantidades estabelecidas dentro do limite seguro que a Organização Mundial de Saúde acaba passando, né, em todas as diretrizes que são declaradas e publicadas aí para a população mundial. Então, pegando um gancho disso que você falou, eu preciso evitar o uso do aspartame se eu puder evitar? Ou como que a gente faz agora se ainda não sabemos a longo prazo? Eu, um consumidor, vamos dizer assim, que não exagero, não tomo 7 ou 10 latinhas de refrigerante por dia. Eu tomo uma latinha a cada 2 dias, como uma barrinha assim. Eu tenho que evitar o uso do aspartame ou como que a gente vai ficar agora diante dessa nova informação? Sim, 2 meses antes dessa publicação da OMS, né, há 2 meses atrás, a OMS já havia publicado uma outra orientação descrevendo da possibilidade, se o indivíduo ele não existe a necessidade de se utilizar adoçantes que substituam o açúcar, que isso não seja realizado. Então, isso foi uma publicação que a Organização Mundial de Saúde já havia publicado há 2 meses atrás. Então, é um consenso também dentro da nutrição. Nós aqui no Brasil, nós temos um guia alimentar da população brasileira que nós nutricionistas utilizamos bastante como parâmetro também para promover a educação e a alimentação saudável para indivíduos de todas as faixas etárias. Então, o que a gente recomenda, né? A principal recomendação existe a necessidade de se utilizar esse adoçante artificial na sua alimentação? Nós utilizamos, eles foram criados e desenvolvidos, esses adoçantes, principalmente pensando na população diabética, que é necessário que se utilize algum substituto do açúcar em indivíduos que não conseguem excluir o açúcar totalmente da alimentação, né? Então, o que a gente orienta? O indivíduo que ele consegue não utilizar algum adoçante ou porque ele não pode utilizar um açúcar de adição, por exemplo, né? Colocar um açúcar no cafezinho, por exemplo, utilizar em quantidades pequenas, né? Porque nós temos aí não só aspartame, existem outros adoçantes também artificiais disponíveis no mercado
cada um com a sua particularidade, né, de uso e de uso seguro, mas o que a nutrição como um todo orienta se não existe a necessidade, não existe a necessidade do ponto de vista sensorial. Quando a gente fala sensorial, o que a gente está falando? Se, por exemplo, eu vou tomar um cafezinho e eu consigo tomar esse cafezinho sem o açúcar e sem o adoçante, é melhor do que eu utilizar algum adoçante ali para poder adoçar esse meu suco, esse meu café. Mas nós temos algumas outras limitações, né? Às vezes eu quero, por exemplo, tomar um refrigerante, né, um refrigerante ali um dia na semana, 2 dias na semana, mas eu não quero consumir o refrigerante com adição de açúcar. Eu não tenho uma opção que não tenha o açúcar e não tenha o edulcorante, o adoçante. Nesse caso, não existe problema, desde que, né, não seja uma prática diária, né? O que a gente fala é que sempre o equilíbrio é importante, né? Então, a base de uma alimentação saudável é que ela promova ali a saúde, que eu contenha ali os nutrientes adequados para que eu consiga ter uma digestão adequada, uma absorção adequada das vitaminas presentes na minha alimentação, mas que eu também não perca, muitas vezes, a questão social, né? Eu quero tomar um refrigerante porque eu estou, por exemplo, em um acontecimento, um evento social. Não existe problema, não existe essa questão se esse uso ele não é excessivo e ele não é frequente. E aí você citou uma questão importante. Existem outras opções, então, que poderiam substituir o aspartame? Quais seriam elas? Sim, existem diversos tipos de adoçantes, né, disponíveis no mercado. A gente tem, por exemplo, stevia, que é um adoçante que ele é extraído de uma planta, né, do agave. Então, ele pode ser utilizado também, né? O que a gente tem alguns outros também, o sucralose, eritritol, o xilitol, temos várias opções no mercado, né? Mas, até mesmo por publicações que nós temos aí do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, em relação a todas essas publicações que existiram lá fora, o INCA agora nesse mês também publicou que é ideal que se evite a utilização desses adoçantes, né? Mas, de qualquer forma, nós temos também esses outros substitutos, né? O aspartame, ele é vastamente utilizado pela indústria de alimentos, assim como o ciclamato de sódio, sacarina sódica, que são outros adoçantes bastante famosos aí e largamente utilizados na indústria de alimentos, que eles são bastante utilizados até mesmo pelo custo mais baixo, né? Porque nós temos outros adoçantes, mas, por exemplo, o xilitol, que ele tem um sabor bem parecido com o açúcar, porém o custo elevado, né, em relação ao aspartame, por exemplo. Então, isso explica por que o aspartame e o ciclamato de sódio são adoçantes que eles voltam sempre a ter discussões em relação a isso, porque eles são largamente utilizados aí pela indústria de alimentos, né, na adição aí nos alimentos diet, na indústria de alimentos, em bebidas, né, todos esses outros alimentos que nós citamos, exatamente por esse custo baixo, né. Temos outras opções no mercado, mas são opções um pouco mais caras em relação ao aspartame. Legal. Pessoal, estamos aí, olha só, com a doutora Kelly Ferreira dos Santos, que é nutricionista, mestre em alimentos e nutrição pela Unicamp, nutricionista do Hospital da PUC, explicando um pouquinho mais aqui sobre essa nova chamada que a OMS colocou, que a Organização Mundial de Saúde fez, sobre o aspartame e o seu potencial cancerígeno, que a Kelly explicou para a gente que é equilíbrio. Use com moderação, né, Kelly? Muito obrigado pela sua fala aqui, por esclarecer os nossos ouvintes aqui sobre esse tema tão importante aqui. Muito obrigada pelo convite. E se você gostou, não esqueça de deixar um like aí pra gente e se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Até a próxima!